Olá, pessoal! Essa noite você entra comigo em um território onde o tempo parece não ter pressa. Imagine o vento quente do deserto deslizando sobre a sua pele, trazendo consigo grãos finíssimos de areia que brilham como pó de ouro sob a lua cheia. À distância, as silhuetas das pirâmides e dos templos permanecem firmes, como sentinelas silenciosas que guardam segredos nunca revelados. O Egito sempre foi uma terra de enigmas, mas esta história não é sobre o que está exposto aos olhos de todos. É sobre um corredor oculto, um portal de silêncio, que pode levar ao maior mistério já enterrado, a tumba perdida de Nefertiti. Dizem que alguns segredos talvez devessem continuar enterrados, e ainda assim, a curiosidade humana insiste em acender tochas onde só deveria haver escuridão. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. E me conta nos comentários, de onde você está me ouvindo agora? Que horas são aí? É madrugada silenciosa, começo da noite, ou já amanheceu enquanto você mergulha nesta narrativa? Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. O avião aterrissa em Luxor, com um baque seco que reverbera pelo seu corpo. Você sente que não está apenas chegando a uma cidade, está cruzando um limiar. A cada passo fora do aeroporto, as luzes artificiais ficam para trás e o horizonte se abre em tons de areia e sombra. O Nilo serpenteia com uma calma enganosa, como se escondesse em suas águas a memória de todos os que ousaram tocar em segredos proibidos. Você segue por uma estrada quase vazia, e o motorista do táxi, um homem de fala arrastada, quebra o silêncio para murmurar algo curioso. Há lugares em Luxor onde até o vento se cala. Ele não explica. Apenas olha pelo retrovisor, como se tivesse dito mais do que deveria. Na sua mente, o nome se repete. Nefertiti. A rainha de beleza lendária, a esposa que dividiu o trono com Akhenaton, a figura que desapareceu das inscrições oficiais, como se tivesse sido apagada da história. Alguns arqueólogos afirmam que sua tumba nunca foi encontrada. Outros acreditam que ela foi deliberadamente escondida, talvez atrás das paredes do próprio Tutankhamon. A noite cai densa quando você chega ao Hotel Simples. O quarto tem uma varanda de onde é possível ver o Vale dos Reis à distância. É estranho como aquela paisagem consegue ser ao mesmo tempo convidativa e ameaçadora. Você observa as colinas iluminadas pela lua e percebe um detalhe quase banal, mas perturbador. Não há som de animais noturnos. Nem grilos, nem pássaros, nem cães latindo. Apenas silêncio absoluto. É nesse vazio sonoro que algo começa a mudar em você. A sensação de que já está dentro da história antes mesmo de dar o primeiro passo físico em direção às tumbas. Na manhã seguinte, o guia local chega pontualmente. Ele traz mapas desgastados, papéis marcados com linhas vermelhas e pequenos símbolos que parecem rabiscos à primeira vista. Mas você percebe que não são apenas indicações geográficas. São sinais de onde não se deve ir. O guia sorri com um ar quase irônico ao ver seu interesse e diz: "Esses são os pontos que o governo prefere que ninguém explore. Mas é claro que turistas curiosos sempre querem ir justamente para lá." Ele ri, mas seus olhos não riem. Você lembra das notícias que já leu? Escavações interrompidas de repente, arqueólogos que mudaram de opinião misteriosamente, túneis que começaram a desmoronar sem explicação. A cada relato, mais crescia a teoria de que existe uma câmara ainda não aberta, talvez conectada ao túmulo de Tutankhamon. Enquanto caminha pelas ruas antigas, você sente o calor subir pelas pedras como se viesse do subsolo. Cada sombra parece mais densa do que deveria, como se guardasse presença. Um detalhe excêntrico chama sua atenção.
Algumas casas têm pequenas mãos de pedra presas às portas, apontando sempre para o deserto. O guia explica com naturalidade desconcertante. É um costume antigo. A mão mostra o caminho para que as almas não se percam quando vagam à noite. Você pensa em Nefertiti. Será que a rainha foi guiada por mãos como aquelas para um lugar secreto? Ou será que alguém quis justamente impedir que sua alma fosse encontrada? À medida que o sol se põe novamente, você percebe que a viagem não é apenas física. É como se uma porta invisível já tivesse se aberto dentro de você. O portal do silêncio não é só um lugar, é também uma sensação que começa a tomar conta do seu corpo, um convite irresistível para atravessar a linha que separa o conhecido do oculto. A madrugada em Luxor chega com uma estranha clareza. O céu é um manto de estrelas afiadas, como se cada uma fosse uma lamparina antiga, acesa para iluminar o caminho dos que ousam descer ao subsolo. Você desperta cedo, como se tivesse ouvido um chamado silencioso. O guia já está à sua espera, dessa vez com uma pasta de couro gasta, recheada de papéis que parecem mais velhos do que o próprio século. Na mesa do café, ele espalha os documentos. Alguns são cópias de papiros, outros são apenas rabiscos em folhas amareladas pelo tempo. O que chama sua atenção são pequenos mapas riscados, com linhas que não correspondem ao traçado oficial do Vale dos Reis. São corredores que parecem escapar para além do que é conhecido, sempre terminando em um ponto marcado por um círculo vermelho. Isso, o guia diz em voz baixa, quase como se alguém pudesse escutá-lo. É o que nunca aparece nos panfletos turísticos. Ele aponta para um detalhe curioso: um conjunto de marcas em forma de estrela, ao lado de anotações em árabe misturado com inglês. Entre os rabiscos, uma palavra se repete várias vezes: câmara. Você sente um arrepio percorrer sua espinha. A palavra parece carregar um peso, como se não se referisse apenas a uma sala escondida, mas a algo maior, algo que os séculos tentaram sufocar. Enquanto observa os mapas, sua mente vagueia para histórias que já ouviu. Em 2015, um arqueólogo britânico sugeriu que poderia haver câmaras ocultas atrás das paredes do túmulo de Tutankhamon. A teoria foi recebida com entusiasmo e ceticismo, mas logo depois, silêncio. Escavações suspensas, relatórios inconclusivos. Nada mais dito. Como se alguém tivesse apagado a conversa do quadro negro da história. Você volta ao presente quando o guia fecha a pasta com um estalo. Há quem diga que a tumba de Nefertiti está escondida exatamente ali. Ele aponta com o dedo para a linha vermelha que serpenteia pelo papel. Atrás de Tutankhamon. Mas não espere que o governo admita. Isso é território de silêncio. A frase paira no ar. Território de silêncio. Você se lembra da noite anterior, do som ausente, do vento que não parecia vento. Ainda naquela manhã, vocês seguem em direção ao Vale dos Reis. O carro passa por campos irrigados, à beira do Nilo, mas logo tudo é substituído pelo cenário árido de rochas e colinas. O sol reflete tão forte nas pedras que a paisagem parece líquida. Chegando ao sítio arqueológico, turistas andam em grupos, segurando garrafas d'água e câmeras. Eles tiram fotos, sorriem, mas você sente que não pertencem à mesma jornada que você. O guia, discreto, leva você para um ponto afastado, onde um guarda sonolento parece não se importar. Ali, uma entrada secundária se revela, um túnel estreito, semi-oculto por tábuas. Ele retira uma delas e o silêncio se intensifica. O calor do ar que sai de dentro é quase palpável. Esse é um dos corredores riscados nos mapas. O guia sussurra. Foi explorado há décadas e depois lacrado. Mas há boatos de que ainda leva a uma câmara desconhecida. Você sente o coração acelerar. O túnel à frente não é apenas pedra e areia. Parece um convite, ou talvez uma armadilha. Enquanto hesita, um pensamento irônico passa pela sua mente. Quem diria que um turista comum,
Acabaria onde nem Indiana Jones teve coragem de entrar. O guia acende uma lanterna. A luz corta o escuro e revela inscrições desbotadas nas paredes. Não são hieróglifos comuns. São linhas retas, símbolos circulares, formas que lembram mais constelações do que palavras. Há quem acredite que isso seja uma espécie de mapa estelar, o guia comenta. Alguns dizem que os antigos alinharam tumbas inteiras com as estrelas. Você passa os dedos pelas marcas, sentindo a poeira se prender à sua pele. É nesse momento que nota algo peculiar. Um símbolo repetido em vários pontos, parecido com um olho semicerrado. Ele parece observar você. Vocês caminham mais fundo e, a cada metro, o ar se torna mais pesado. O silêncio se mistura ao som dos seus próprios passos, ecoando de forma estranha, como se fossem mais do que dois caminhando ali dentro. De repente, o guia para. Olhe aqui, ele diz, iluminando uma parte da parede. Um pedaço do reboco parece ter sido arrancado propositalmente, revelando o que poderia ser uma inscrição antiga. Letras frágeis, quase apagadas, que formam uma frase incompleta. A rainha que não deve ser lembrada. Você sente um frio subir pelo corpo, mesmo naquele calor sufocante. O guia não comenta mais nada. Apenas continua andando, como se não quisesse dar voz à inscrição. Ao fundo do túnel, vocês encontram uma parede lisa, sem abertura aparente. Mas ao aproximar a lanterna, você percebe algo. Marcas recentes de ferramentas, como se alguém tivesse tentado abrir caminho ali e depois desistido ou sido impedido. Este é o ponto mais próximo que conseguimos chegar, o guia explica. Atrás dessa parede, muitos acreditam que existe a tal câmara, mas ninguém ousa ir adiante. Você toca a pedra fria, é como encostar em um cofre impenetrável. Ao mesmo tempo, sente que a pedra vibra de leve, como se estivesse viva. No silêncio que segue, você tem a sensação de que o corredor respira. O corredor respira. Você se detém por alguns segundos, tentando convencer a si mesmo de que não passa da imaginação. O calor, o ar rarefeito, a tensão acumulada, tudo isso pode enganar os sentidos. Mas a cada vez que você encosta a mão na pedra, a sensação retorna, como se o coração da montanha pulsasse junto ao seu. O guia, aparentemente acostumado, recua um passo e deixa você sozinho diante daquela parede lisa. Ele não fala, apenas observa, como se fosse parte de algum ritual silencioso. E nesse silêncio, as paredes estreitas parecem ganhar vida própria. Você percebe algo sutil, um eco suave, quase imperceptível, que não combina com a geometria do lugar. Como se a muralha à frente não fosse totalmente sólida. Você se lembra das histórias antigas sobre paredes falsas, câmaras secretas, seladas com camadas de pedra. No Vale dos Reis, esse tipo de artifício não é raro. O que é raro é que ninguém queira quebrar essa barreira, mesmo após indícios tão claros. Um pensamento atravessa sua mente meio irônico. Talvez o problema não seja abrir a porta, mas o que pode sair dela. O guia finalmente quebra o silêncio. Muitos arqueólogos vieram até aqui. Alguns garantem que sentiram o mesmo que você sente agora, como se algo estivesse por trás, esperando. Outros simplesmente saíram correndo, jurando que ouviram vozes. A palavra vozes reverbera no corredor. Você sorri de nervoso, pensando que talvez não fosse má ideia ouvir vozes aqui dentro, ao menos para quebrar o silêncio esmagador. Mas, ao mesmo tempo, algo em você prefere que continue assim. Mudo. O ar fica pesado, quase sufocante. Você decide voltar, mas antes lança um último olhar à parede. E então percebe, em um ponto próximo ao chão, há uma fissura fina, tão estreita que quase passa despercebida. Dela escapa uma corrente mínima de ar. Não é um vento forte, mas é o suficiente para mexer levemente a poeira aos e seus pés. A muralha que respira. Você murmura sem pensar. O guia franze o senho como se reconhecesse a frase.
Ele não responde, apenas começa a andar de volta pelo túnel. Você o segue, mas o peso da descoberta fica latejando em sua mente. Lá fora, a luz do sol parece excessiva, como se tivesse aumentado enquanto você estava dentro. O Vale dos Reis ressoa com passos de turistas, mas você sente que retornou de um mundo à parte. E, no entanto, a sensação da fissura, do ar que escapa, continua presente. Naquela noite, de volta ao hotel, você quase não consegue dormir. A varanda é tomada por um vento irregular, que ora sopra forte, ora para de repente. Você se pergunta se é coincidência ou se a própria muralha do subterrâneo envia sinais até a superfície. Para distrair a mente, abre novamente o caderno de notas que o guia deixou com você por algumas horas. Entre rabiscos e mapas, encontra algo curioso. Uma cópia de um trecho de papiro com símbolos diferentes dos hieróglifos comuns. Alguns lembram pequenas chaves, outros formas de portas entreabertas. E embaixo, uma tradução precária em inglês. A passagem que respira levará ao esquecimento da face. O que seria a face? Seria uma referência a Nefertiti, conhecida por seu rosto eternizado no busto mais famoso do Egito? Ou a inscrição se refere a algo ainda mais obscuro, uma espécie de identidade apagada, um nome proibido? Você fecha o caderno e, apesar da mente agitada, adormece. É um sono curto e inquieto. Você sonha que está novamente diante da muralha, mas agora a fissura se abre lentamente, como uma boca. Dela saem sussurros em uma língua que você não entende, mas cujo tom transmite ao mesmo tempo doçura e ameaça. Uma sensação estranha o domina. Não é medo, nem fascínio. É como se fosse reconhecido. De repente, o som cresce e se transforma em um coro de vozes femininas. As palavras ganham um ritmo cadenciado, quase como uma canção antiga. Você tenta se afastar, mas percebe que seus pés estão presos à areia. Quando acorda, ainda pode ouvir o eco da melodia. Na manhã seguinte, o guia chega mais cedo do que o combinado. Ele traz no rosto um ar sério, menos relaxado do que antes. Há algo que você precisa ver. Ele diz sem rodeios. Vocês seguem até uma área afastada, não aberta a turistas, onde um grupo de arqueólogos trabalha discretamente. O guia troca algumas palavras em árabe com um deles, e logo você é conduzido até uma passagem lateral. Ali, em uma parede parcialmente desenterrada, surgem pinturas desgastadas. A cena mostra uma mulher de perfil usando a coroa azul que Nefertiti tornara célebre, mas o rosto está raspado. Não de forma acidental, alguém deliberadamente apagou seus traços. A face velada, o guia sussurra, como se estivesse nomeando a própria visão. Você se aproxima tocando de leve a pintura. A superfície irregular denuncia a violência do ato. Apagar o rosto de uma rainha é mais do que vandalismo. É condenar sua memória ao esquecimento eterno. Um detalhe excêntrico, quase perturbador, chama sua atenção. No lugar onde deveria estar o olho, alguém desenhou uma pequena estrela. Não combina com o estilo original da pintura. Parece um acréscimo feito séculos depois, talvez por mãos que tentavam devolver identidade ao que fora apagado. O silêncio paira pesado, como se as próprias paredes estivessem ofendidas pela ousadia humana de mexer na história. Você sente o coração acelerar novamente. Não se trata apenas de ruínas, é como se o passado estivesse vivo, resistindo para não ser revelado. E mais uma vez, ecoa em sua mente a frase do papiro. A passagem que respira levará ao esquecimento da face. O rosto apagado da pintura não sai da sua mente. A figura com a coroa azul é inconfundível. Nefertiti, a rainha cujo busto de beleza intacta repousa em Berlim, fascinando gerações. Mas aqui, diante da parede raspada, você percebe algo que nunca nenhum museu poderia transmitir. A ausência, o vazio proposital. O apagamento que, de alguma forma, é mais eloquente do que qualquer imagem preservada.
Você sente que não é apenas uma questão de vandalismo antigo. É como se alguém, em algum ponto da história, tivesse decidido apagar não só o rosto da rainha, mas sua presença do tempo. Uma tentativa desesperada de negar sua existência, de transformá-la em uma sombra sem forma. O guia observa você em silêncio. Só depois de alguns minutos ele fala: quando o rosto é apagado, a alma também é ferida. Os antigos acreditavam nisso. Sem identidade não há descanso. Você repete as palavras em sua mente. Sem identidade não há descanso. Enquanto percorre a parede com a lanterna, nota outros detalhes escondidos sob as camadas de tinta e poeira. Pequenos traços que escaparam da raspagem, fragmentos de um olhar, um contorno quase imperceptível da boca. É como se a figura lutasse contra o esquecimento. O guia continua. Há teorias de que Nefertiti assumiu outro nome, talvez até reinou como faraó após a morte de Akhenaton. Mas se isso for verdade, alguém não queria que soubéssemos. Ele se aproxima mais da pintura e aponta para a pequena estrela gravada no lugar do olho. Isso não é original. Foi feito séculos depois. Alguns acreditam que sacerdotes secretos tentaram devolver uma forma à rainha. Outros dizem que foi obra de saqueadores supersticiosos, marcando o lugar para não serem amaldiçoados. Você não consegue decidir qual hipótese é mais perturbadora. A de devotos tentando preservar a memória proibida, ou a de ladrões temendo que a ausência de um rosto pudesse observá-los do além. Naquele momento, um arqueólogo local se aproxima. Ele fala rápido em árabe, gesticulando em direção à parede. O guia traduz em tom baixo. Eles querem encerrar as escavações aqui. Acreditam que mexer demais nesse ponto pode trazer azar. Você sorri, mais por nervosismo do que por descrença. Azar parece uma palavra pequena diante do que sente. E, no entanto, não consegue ignorar a ironia. Em pleno século XXI, escavadores ainda interrompem trabalhos por medo de maldições. Talvez, você pensa, eles estejam certos. Na saída, enquanto caminha pelo terreno pedregoso, um detalhe excêntrico chama sua atenção. Um dos trabalhadores carrega no bolso da camisa um pequeno amuleto em forma de olho. Mas não é o olho de Horus comum, o símbolo protetor tão popular. É um olho fechado. Você nunca viu nada parecido. É para que nada veja você aqui, o guia explica com um sorriso quase imperceptível. A noite cai novamente sobre Luxor. Você retorna ao hotel, mas o sono não chega. Cada vez que fecha os olhos, imagina o rosto raspado, a estrela gravada no vazio, a muralha que respira. São imagens que se entrelaçam, como peças de um enigma que você ainda não consegue montar. Na madrugada, você decide caminhar pela cidade. As ruas estão silenciosas, exceto por alguns gatos que deslizam pelas sombras. Ao passar perto de uma loja de antiguidades fechada, você vê algo na vitrine que o faz parar. Um busto de pedra simples, com feições femininas inacabadas. O detalhe perturbador é que os olhos não estão esculpidos. Apenas duas superfícies lisas, como se nunca devessem olhar para ninguém. Por um instante, você tem a impressão de que a estátua reconhece sua presença, mesmo sem olhos. O coração dispara. Você ri sozinho, meio incrédulo, lembrando-se da frase que o guia usou mais cedo. Quando o rosto é apagado, a alma também é ferida. No dia seguinte, o guia o conduz para fora da cidade, em direção ao deserto. O caminho é longo, e a paisagem se transforma lentamente em dunas imensas, que parecem se mover à medida que o vento muda. Há algo hipnótico nesse movimento. Você observa e tem a sensação de que as areias não são apenas areia, mas sim ondas líquidas, engolindo qualquer coisa que se atreva a atravessá-las. Enquanto o carro sacoleja pelas estradas de terra, o guia comenta com uma ironia seca. O deserto gosta de brincar com quem passa por ele. Às vezes abre caminho, às vezes fecha. Ele decide. Você olha pela janela e quase acredita.
Dunas inteiras parecem deslizar de uma forma coordenada, como se respondessem a algum comando invisível. O vento sopra, carregando grãos que batem contra o vidro como pequenas agulhas. E então você se lembra de algo ainda mais inquietante. Antigos relatos de viajantes que desapareceram no deserto sem deixar vestígios. Caravanas inteiras sumiram, como se tivessem sido engolidas. Alguns atribuem isso a tempestades de areia, outros a fenômenos inexplicáveis, mas diante das dunas vivas, você sente que não se trata apenas de lendas. No silêncio do deserto, você fecha os olhos e escuta. O som não é apenas o vento, há um ritmo, quase como uma respiração coletiva profunda, que acompanha o movimento das dunas. Você abre os olhos de repente e percebe. Não está apenas atravessando o deserto. O deserto está observando você. O deserto observa você. É uma sensação estranha, difícil de explicar em palavras. As dunas se movem como se respirassem, inchando e desmoronando num ritmo próprio, alheio ao tempo humano. O guia segue dirigindo o jipe com uma calma suspeita, como se aquele cenário hostil fosse um velho conhecido. Você, no entanto, sente que cada grão de areia carrega uma intenção. E não é exatamente amistosa. O calor dentro do carro é sufocante. Você abre a janela por um instante, apenas para perceber que o vento que entra não refresca. Pelo contrário, ele é quente, quase abrasador, e carrega consigo um cheiro de pedra queimada misturado a algo doce, como incenso antigo. É um perfume perturbador, porque parece deslocado. Que oferenda estaria queimando no meio de um deserto vazio? Cuidado com esse vento, o guia comenta, sem desviar os olhos da estrada de terra. Ele vem sempre que algo está prestes a mudar. Você não responde. Apenas observa as dunas ondulando. Elas parecem brincar com sua mente. Em alguns momentos, formam figuras reconhecíveis. Um rosto, um braço estendido, até mesmo uma coroa. No segundo seguinte, o vento dissolve tudo, como se fosse apenas uma miragem. Você se lembra de uma antiga lenda beduína que ouviu em algum documentário. Falava-se de dunas que se moviam para proteger segredos enterrados, engolindo viajantes que ousassem cruzar certos limites. Os beduínos acreditavam que essas dunas eram guardiãs, vivas de alguma forma. Agora, diante desse espetáculo, você entende por que ninguém ousa desmentir tais histórias. Um detalhe excêntrico quebra a monotonia. Uma placa enferrujada cravada no chão, quase submersa na areia. Nela, em inglês e árabe, lê-se área interditada, risco de colapso subterrâneo. Você quase ri diante da ironia. Como se uma simples placa fosse capaz de conter a vastidão viva do deserto. O guia estaciona o jipe próximo a uma elevação rochosa. É aqui que começa a parte que os mapas não mostram. Ele diz com uma expressão neutra, mas os olhos revelam tensão. Vocês seguem a pé. O calor é quase insuportável, mas o que incomoda não é apenas a temperatura. É o silêncio. Não há canto de pássaro, nem som de insetos. Apenas o assobio irregular do vento, como se o próprio ar estivesse guardando segredos. Ao alcançar o topo da formação rochosa, você vê um panorama impressionante. Entre as dunas, há uma depressão circular, uma espécie de cratera natural, parcialmente coberta de areia. O guia aponta com o dedo. Ali embaixo já encontraram fragmentos de pedra talhada. Ninguém sabe de onde vieram. Não há ruínas conhecidas nessa área. A visão é hipnótica. Você tem a impressão de que a cratera se move muito lentamente, como se fosse um redemoinho congelado no tempo. Descendo com cuidado, vocês chegam à base. A areia aqui é diferente, mais fina, quase branca, lembrando pó de ossos. Quando você a toca, percebe que afunda rápido demais, como se o solo quisesse puxá-lo para baixo. Ande devagar, o guia alerta. As areias aqui são traiçoeiras. Já engoliram pessoas inteiras. Você engole em seco, olhando ao redor. Não há pegadas. O vento apagou qualquer sinal de passagem humana. É como caminhar sobre um manto que se regenera sozinho.
Enquanto explora a área, você encontra algo inesperado, uma pedra retangular parcialmente enterrada. Ao limpar a superfície com as mãos, descobre inscrições. Não são hieróglifos comuns, mas símbolos mais simples, quase rústicos, gravados às pressas. Uma seta apontando para baixo. Você olha para o guia, que evita seu olhar. Alguns acreditam que ali embaixo existe uma entrada, mas ninguém nunca conseguiu encontrá-la. Você volta a encarar a seta gravada na pedra. Ela parece zombar de você, como um convite malicioso. O coração dispara. Nesse momento, o vento aumenta, levantando redemoinhos de areia ao redor. A cratera começa a se encher novamente, como se o deserto estivesse fechando a passagem diante dos seus olhos. Um pensamento irônico atravessa sua mente. É como tentar entrar numa casa que insiste em trancar a porta na sua cara. Vocês se apressam em subir de volta para a rocha antes que o chão inteiro desmorone. Lá de cima, você observa o movimento das dunas cobrindo a depressão outra vez. Em questão de minutos, não resta nada além de areia lisa. Se alguém chegasse agora, jamais acreditaria que havia algo enterrado ali. De volta ao jipe, o guia dirige em silêncio por longos minutos. Só então comenta, sem olhar para você. Dizem que as dunas mudam de posição para proteger a tumba. Você pergunta, a tumba de quem? Ele sorri de um jeito que não é exatamente alegre. Você já sabe a resposta. O vento bate forte contra o carro, como se confirmasse a fala do guia. No fundo da sua mente, a imagem retorna. O rosto apagado, a estrela no lugar do olho e agora as areias vivas que escondem o que não deve ser encontrado. O deserto engole passos. E talvez em breve engula você também. O silêncio no carro se prolonga, pesado como as próprias dunas que vocês deixaram para trás. O guia parece imerso em pensamentos. E você, ainda com a sensação de areia escorrendo pelos tornozelos, não ousa interromper. O motor ronca baixo e o deserto se estende em todas as direções como uma pintura infinita de ouro e sombra. Depois de quase 1 hora, o veículo para diante de um templo abandonado. À primeira vista, parece apenas mais uma ruína esquecida pelo tempo, com colunas quebradas e pedras espalhadas pelo chão. Mas há algo diferente. O ar aqui parece mais denso, como se guardasse um peso que não se encontra nos outros lugares. Este é um dos templos menos visitados de Luxor, o guia explica. Dizem que foi erguido às pressas, mas nunca terminado. E também dizem que algo ficou aqui para proteger o que não deveria ser achado. Você franze o senho. Proteger? A palavra soa estranhamente atual, como se ainda houvesse um guardião à espreita. Ao entrar, a sensação se intensifica. O teto parcialmente destruído deixa a luz solar entrar em feixes inclinados, revelando partículas de poeira que dançam como espíritos suspensos no ar. O chão está coberto de pedras soltas, mas em algumas paredes ainda resistem inscrições e relevos. Entre eles, uma figura chama sua atenção. Um corpo humano de pé, mas sem rosto. Apenas uma superfície lisa, onde deveria haver traços. O guardião sem nome, o guia murmura. Você sente um arrepio percorrer a espinha. A figura é diferente de tudo o que já viu em representações egípcias. Faraós, deuses, sacerdotes. Todos tinham rostos detalhados, olhares fixos. Aqui não há nada, apenas ausência. Há uma história antiga, o guia continua. Dizem que este guardião foi criado para proteger tumbas perdidas. Ele não tem rosto porque não deve ser reconhecido. Ele não é humano nem divino. É apenas o silêncio que guarda o silêncio. Você tenta rir, mas o som sai trêmulo. Então é como um segurança mudo de 3.000 anos atrás? O guia olha para você com seriedade, sem achar graça. Às vezes, o silêncio fala mais do que qualquer voz. Você se aproxima do relevo, passando os dedos pela pedra gasta. Ao toque, percebe algo inesperado.
A superfície é mais lisa que o restante da parede, como se tivesse sido polida inúmeras vezes, ou como se mãos ao longo dos séculos tivessem tentado arrancar alguma coisa dali. De repente, um som ecoa pelo templo. Não é o vento. São passos. Você se vira rapidamente, mas não há ninguém além de vocês dois. O guia fica imóvel, como se não fosse a primeira vez que escuta aquilo. Ignore, ele diz. São ecos. Este lugar gosta de brincar com quem entra. Mas os passos continuam. Mais fortes, mais próximos. Você segura a respiração. A luz do sol muda de ângulo e a sombra projetada do relevo sem rosto se estende no chão, avançando até quase tocar seus pés. Por um instante você tem a impressão de que a sombra se moveu sozinha. O guia coloca a mão em seu ombro. Vamos sair. Vocês recuam lentamente deixando o templo. O ar do lado de fora parece mais leve, quase fresco, apesar do calor do deserto. Você respira fundo, mas a sensação do guardião sem nome não o abandona. É como se tivesse ficado gravado em seus olhos. De volta ao jipe, o guia conta mais uma história. Há quem diga que essa figura aparece em sonhos, sempre sem rosto, mas observando. Alguns acreditam que quando você o encontra, é porque se aproximou demais de algo que deveria permanecer oculto. Você responde com uma ironia nervosa. Ótimo, então acabei de conhecer o segurança pessoal de Nefertiti, mas no fundo a piada não parece tão engraçada. Enquanto o carro avança novamente pelo deserto, você sente a presença do guardião ainda acompanhando como uma sombra invisível. O relevo sem rosto, os passos que ecoaram, o peso do ar dentro do templo. Tudo se mistura ao vazio das dunas e ao rosto apagado de Nefertiti. De repente você se dá conta. A rainha não está apenas escondida. Ela está sendo protegida. E os protetores não são apenas paredes ou areias. São presenças sem nome, sem rosto, mas cheias de intenção. Você olha pela janela do carro. O deserto parece sorrir com dunas que se inclinam, como se confirmasse seu pensamento. E pela primeira vez, você se pergunta em silêncio: será que realmente deseja encontrar a tumba? O jipe segue por estradas de terra quase invisíveis, que se perdem no meio de plantações esparsas e pedras espalhadas pelo solo. O guia não fala muito. Você percebe que ele evita contato visual, como se estivesse processando algo que preferia manter em segredo. O som do motor é o único ruído constante, até que finalmente vocês chegam a um vilarejo de casas de barro. As crianças param de brincar quando o veículo aparece. Elas não correm, não riem, apenas observam. Seus olhos parecem carregar a mesma poeira antiga que cobre as paredes das casas. Você sente um leve arrepio. Há algo nesse lugar que parece suspenso no tempo. O guia estaciona perto de uma construção maior, possivelmente uma pequena mesquita, e avisa: aqui vive alguém que sabe histórias que não estão escritas em nenhum livro. Vocês descem. O calor é intenso, mas no ar há também um aroma doce, de chá sendo fervido com especiarias. O guia conduz você até a porta de uma casa simples. Ele bate 3 vezes. Uma mulher idosa atende. Seu rosto é coberto por rugas profundas, como se cada linha fosse um traço de areia cravado pelo vento. Seus olhos, porém, brilham de forma surpreendentemente viva. Ela não parece surpresa em ver você. Pelo contrário, age como se já esperasse sua chegada. Ela os convida a entrar. O interior é modesto, mas acolhedor. Tapetes gastos no chão, almofadas coloridas encostadas nas paredes e uma chaleira soltando vapor sobre o fogo baixo. Você se senta e a mulher serve o chá em copos pequenos, decorados com dourado já desbotado. Você procura respostas, ela diz, sem rodeios. Mas cuidado, porque nem todas as respostas querem ser encontradas. Sua voz é grave, quase hipnótica. Você percebe que não precisa traduzir cada palavra, de alguma forma entende tudo o que ela diz, como se a comunicação ultrapassasse a língua.
Ela começa a contar sobre uma tradição antiga, sussurrada apenas entre certas famílias da região. A existência de túneis secretos que correm por baixo do Vale dos Reis, conectando templos, tumbas e câmaras que jamais foram oficialmente descobertas. Esses túneis foram feitos não apenas para esconder os mortos, mas para esconder a própria memória deles. Há coisas que foram apagadas da história porque não deviam ser lembradas, a idosa afirma. Enquanto ela fala, você nota que uma pequena caixa de madeira repousa sobre uma prateleira. O objeto parece fora de lugar naquele ambiente simples. A caixa tem entalhes delicados mostrando serpentes entrelaçadas. Você não resiste. O que é aquilo? A mulher segue seu olhar, mas não responde de imediato. Apenas sorri, um sorriso que mistura ironia e advertência. Alguns presentes são mais pesados que maldições. Ela se levanta com esforço, pega a caixa e coloca-a diante de você. Abra se tiver coragem. Seu coração acelera. Você sente que o guia o observa em silêncio, sem interferir. Com mãos trêmulas, você abre a tampa. Dentro, encontra um fragmento de pedra, com hieróglifos quase apagados. O curioso é que há um rosto gravado, ou melhor, o início de um rosto. Os traços são delicados, femininos, mas interrompidos bruscamente, como se alguém tivesse raspado a pedra com fúria. A idosa toca a pedra com reverência. Dizem que é um pedaço de uma parede destruída às pressas. O rosto que estava ali nunca deveria ter sido mostrado. Você sente um arrepio, lembrando-se da sombra sem rosto no templo. É Nefertiti? Pergunta quase sem voz. A mulher não confirma, mas também não nega. A rainha que não queria ser encontrada. Ou talvez que foi escondida por quem temia sua volta. Ela se inclina e fala mais baixo. Há relatos de que ela não morreu no palácio, nem foi enterrada como as demais rainhas. Seu corpo foi levado por seguidores fiéis e escondido em câmaras secretas que até hoje ninguém ousa abrir. O guia finalmente fala. Mas há sinais. Pequenos fragmentos espalhados em vilarejos como este. Rastros deixados para confundir ou para guiar quem insiste em procurar. A idosa sorri de novo, desta vez com um ar quase zombeteiro. A busca por ela não é apenas arqueologia. É um teste. Quem a procura é sempre observado. Você sente um frio na barriga. As palavras ecoam como uma advertência. Observado por quem? Pelo guardião sem rosto? Pelo próprio deserto? Ao sair da casa, o céu já está tingido de laranja e púrpura. O pôr do sol no Egito parece mais intenso que em qualquer outro lugar, como se o horizonte fosse pintado a cada noite por mãos invisíveis. Enquanto vocês voltam ao jipe, você olha para trás e vê a mulher ainda à porta, segurando a caixa fechada. Ela levanta a mão em despedida, mas não é um gesto de adeus. Parece mais uma bênção, ou talvez um aviso silencioso para que você pense bem no próximo passo. No caminho de volta, o guia quebra o silêncio. Ela mostrou a você algo que não mostra a qualquer um. Isso significa que você já está dentro da história. Não há mais volta. Você engole em seco, encarando a linha do horizonte. O vento levanta a areia, cobrindo rastros no solo, como se quisesse apagar os passos que vocês deixaram. E uma pergunta lateja em sua mente. Será que você realmente escolheu essa busca? Ou foi escolhido por ela? O túnel recém-descoberto espera por você, silencioso e frio. Ao adentrar, a luz da lanterna corta a escuridão, revelando paredes úmidas e estreitas. O ar tem cheiro de pedra antiga e algo mais, indefinível. Um perfume de incenso queimado há séculos, como se os deuses ainda estivessem presentes. Cada passo que você dá ecoa, criando um ritmo próprio que faz o espaço parecer mais profundo do que realmente é. Enquanto segue, percebe algo estranho. Os passos do guia à frente não produzem som. É quase impossível, mas você jura ouvir apenas os seus. O silêncio absoluto ao redor intensifica cada batida do seu coração,
transformando-a em música própria, ritmada e lenta. As paredes do túnel apresentam inscrições quase apagadas. Alguns símbolos parecem familiares, lembrando hieróglifos, mas outros são mais abstratos, linhas retorcidas e figuras circulares que não pertencem a nenhum repertório conhecido. Você tenta decifrá-los, mas a mente parece resistir, como se o próprio espaço proibisse compreensão total. Em um ponto mais escuro, o guia para e aponta para o chão. Pequenos fragmentos de cerâmica estão espalhados, decorados com motivos de serpentes e corações estilizados. Eles são tão minúsculos que poderiam ser facilmente ignorados. Mas você sente que estão ali intencionalmente, como pequenos avisos ou guias discretos. Estes fragmentos, diz o guia em tom baixo, são vestígios de rituais que continuaram muito depois da era dos faraós. Alguém ainda prestava homenagens aqui, secretamente para não ser visto. O corredor se alarga um pouco, e a luz da lanterna revela uma porta de pedra, diferente de qualquer outra que você já viu. Sem fechaduras visíveis, sem fendas, apenas uma superfície lisa, quase viva. A sensação é de que a parede respira, minúsculos movimentos que você não consegue racionalizar. Você se aproxima com cautela e toca a pedra. É fria, mas estranhamente vibrante, como se uma energia antiga percorresse sua mão até o ombro. Um detalhe curioso surge. Pequenas marcas circulares, quase invisíveis, formando um padrão que lembra o formato de uma estrela. Você se lembra da pintura apagada da rainha, da estrela gravada no lugar do olho. Coincidência? Difícil acreditar. O guia observa seu fascínio e comenta: alguns acreditam que essas marcas funcionam como chaves simbólicas. Apenas quem compreende o significado pode prosseguir. Você sente a tensão subir. Cada respiração parece sincronizada com a muralha à sua frente. E então percebe algo perturbador. Passos ecoam novamente, mas não há ninguém atrás de vocês. A sensação de presença se intensifica, como se o túnel estivesse vivo, respirando com vocês. A escuridão parece se tornar mais densa à medida que você se aproxima da porta. É como se houvesse duas camadas de sombra, a natural, criada pela ausência de luz, e outra mais profunda, carregada de intenção. Algo ali não deseja ser perturbado. Você tenta olhar para trás, para o guia, mas ele permanece imóvel, olhos fixos na pedra lisa. Há uma confiança absoluta em sua postura, mas você sente que ele também respeita o espaço ao ponto de não interferir. Um som quase musical surge do túnel, um murmúrio que lembra cânticos antigos. Não há palavras discerníveis, mas o ritmo é hipnotizante. Você sente a cabeça leve, quase flutuando, como se cada nota ressoasse dentro do crânio, conectando memória, emoção e medo. Enquanto caminha, nota um detalhe excêntrico. Pequenos símbolos gravados nas laterais da porta que se parecem com chaves minúsculas. Um delas é tão pequena que só é visível quando a luz bate de um ângulo específico. É impossível não sentir que alguém deliberadamente deixou essas pistas, esperando que apenas alguém atento pudesse encontrá-las. Você se inclina para observar melhor e sente o ar mudar. Mais pesado, mais denso, quase tangível. O murmúrio cresce, transformando-se em uma melodia silenciosa que você sente mais do que ouve. O guia finalmente sussurra: esta é a entrada real. Atrás dela talvez exista algo que nem a história ousou registrar. Você toca a porta novamente. Uma sensação de frio percorre seu corpo, mas não é desconfortável. É alerta. Um frio que exige respeito, atenção, preparação, e pela primeira vez, você entende que o próximo passo não será apenas físico. Entrar nesse espaço será atravessar séculos de silêncio, segredos e intenções, todos guardados por paredes vivas e sombras observadoras. A porta de pedra permanece diante de você, imóvel e silenciosa, mas a sensação de vida que emana dela é quase palpável. Cada respiração ecoa nas paredes estreitas do túnel,
transformando seu próprio corpo em instrumento de alerta. O guia permanece atrás, em silêncio absoluto, como se estivesse deixando toda a responsabilidade e o peso daquele momento para você. Você toca novamente a superfície lisa, seguindo os padrões de estrelas e pequenas chaves gravadas nas bordas. Há uma espécie de lógica ali, mas não é linear. É como se alguém tivesse condensado séculos de conhecimento e simbologia em um código que só se revela aos observadores atentos. Ao traçar o dedo pelas marcas, você sente um calor súbito, concentrado, que percorre seu braço até o ombro. Um detalhe quase imperceptível, mas inegável. A pedra parece reagir ao toque humano. O guia finalmente fala com a voz baixa, quase um sussurro. Muitos acreditam que esta porta é mais do que pedra. É um teste. Não se abre apenas fisicamente. Você respira fundo e observa melhor a superfície. Ao inclinar a lanterna, percebe que algumas pequenas fendas e imperfeições formam um padrão que lembra o contorno de um rosto, incompleto, como se a própria pedra quisesse mostrar algo, mas hesitasse. Uma ironia surge em sua mente. Uma porta que é também uma face, ou uma face que é também porta. O pensamento o faz sorrir, apesar da tensão. O murmúrio que você ouviu antes cresce sutilmente. Não é mais apenas som. Agora você sente vibrações na própria pele, como se cada molécula do ar estivesse carregada de intenção. Algo antigo, consciente e paciente. O guia sussurra novamente. Respire fundo. Sinta o espaço. É ele quem decide se você pode entrar. Você fecha os olhos por um instante e tenta sincronizar a respiração com o pulso do túnel. Cada inspiração é profunda e cuidadosa, cada expiração lenta, quase reverente. E então percebe algo curioso. O frio que sentia antes, agora misturado ao calor do toque, se transforma em uma sensação quase líquida, como se a porta estivesse aceitando sua presença. Quando abre os olhos, a pedra emite um som sutil, um estalo quase inaudível, que é suficiente para fazer seu coração disparar. Não é um estalo de quebrar, mas de ceder. Uma fenda minúscula aparece, revelando a sombra de algo mais profundo além da porta. O corredor que se revela é estreito e escuro, mas diferente do túnel que você percorreu antes. O ar é mais denso, mais antigo, carregando odores de resina e poeira, misturados com algo doce, quase impossível de identificar. Cada passo seu levanta partículas de história que parecem dançar no feixe da lanterna. Você nota imediatamente que as paredes estão cobertas de símbolos e inscrições. Alguns hieróglifos conhecidos, outros completamente inéditos. Há figuras humanas, animais mitológicos e padrões geométricos que parecem pulsar levemente com a luz. É como se cada marca estivesse viva, respirando junto com você. Um detalhe excêntrico chama sua atenção. Uma pequena representação de Nefertiti, não inteira, mas com a face raspada como a pintura do templo. Ao redor, estrelas e olhos semicerrados sugerem que a rainha observava através do tempo, mesmo sem rosto. Você sente que a própria história está olhando para você, silenciosa e atenta. O guia permanece atrás, observando. Ele não aponta, não orienta, apenas caminha em compasso com você. A tensão aumenta, mas também a sensação de propósito. Você foi levado até aqui por alguma razão que ainda não compreende completamente. Enquanto caminha, percebe pequenos fragmentos de cerâmica no chão, mais antigos que tudo o que viu antes. Alguns estão gravados com símbolos semelhantes aos da porta, pequenas chaves e estrelas. Você entende que não são apenas vestígios, mas sinais deixados por alguém que quis garantir que quem chegasse até aqui fosse capaz de interpretar o caminho. E então, no fundo do corredor, surge algo que o faz parar abruptamente. Uma parede lisa, maior que qualquer outra, sem inscrições visíveis. Mas você sente a mesma vibração da porta anterior, agora amplificada.
É como se a própria presença da rainha estivesse concentrada ali, esperando ser reconhecida. O guia sussurra. Atrás dessa parede, alguns dizem que reside a tumba perdida. Mas cuidado, nem todos os que entram saem da mesma forma. Você se aproxima devagar, sentindo a gravidade do momento. Cada passo é medido, consciente. O silêncio ao redor não é vazio. É cheio de expectativa, como se o espaço estivesse respirando junto com você. E você entende, finalmente, que não está apenas em busca de uma tumba. Está atravessando camadas de história, lendas, intenções e segredos que resistem ao tempo. A parede lisa diante de você parece mais do que pedra. É um portal silencioso, carregado de séculos de segredo. Ao se aproximar, sente a mesma vibração da porta anterior, mas agora mais intensa, quase palpável. O ar é espesso, com cheiro de resina antiga e algo indefinido que lembra flores queimadas. Um aroma que parece projetar o tempo de volta a milhares de anos. Você toca a superfície, fria, dura, mas viva de alguma forma. Um arrepio percorre sua espinha e a sensação de ser observado aumenta. Pequenas fendas aparecem à medida que você aplica leve pressão com as mãos. É como se a própria parede respirasse, respondendo à sua presença. O guia permanece atrás, em silêncio absoluto, observando cada movimento seu. Você sente que, apesar de toda a experiência dele, não há interferência. Este momento é apenas seu. Um teste, como ele disse antes. Um detalhe curioso chama a atenção. Marcas sutis de estrelas e pequenos símbolos de chaves gravados de forma quase imperceptível ao longo das bordas. Você percebe que cada símbolo está estrategicamente posicionado, criando um padrão que parece um mapa codificado. Um caminho que apenas um olhar atento poderia decifrar. Enquanto toca os símbolos, a parede emite um som quase musical, um estalo que reverbera pelo corredor. Não é um estalo de quebra, mas de liberação, de aceitação. O coração dispara. O guia sussurra. Isso significa que você está pronto para ver. O corredor que se revela atrás da parede é estreito, mas a sensação de profundidade é esmagadora. O ar é mais denso, e cada passo levanta partículas que dançam no feixe da lanterna como pequenas faíscas de história. Você sente que está entrando em um espaço que nunca foi destinado a visitantes. As paredes internas estão cobertas de inscrições, algumas reconhecíveis, outras completamente inéditas. Há figuras humanas, animais mitológicos e padrões geométricos que parecem pulsar levemente, como se cada marca respirasse junto com você. Entre elas, surge novamente a representação de Nefertiti, incompleta, com o rosto raspado, mas rodeada de estrelas e olhos semicerrados, sugerindo vigilância eterna. Você percebe fragmentos de cerâmica espalhados pelo chão. Alguns estão gravados com símbolos que correspondem a OS da porta, reforçando a sensação de que cada passo foi previsto, cada detalhe colocado para guiar quem fosse capaz de decifrar o caminho. O guia permanece atrás, em silêncio. Mas, desta vez, você sente uma tensão diferente nele, quase reverência. Ele sabe que você está prestes a encontrar algo que poucos já viram e que o momento pode mudar sua compreensão da história. À medida que avança, o corredor se alarga, revelando uma câmara maior. O ar aqui é quase sufocante de tão denso, carregado de séculos de mistério. No centro, há uma laje lisa, imponente, com inscrições que brilham levemente à luz da lanterna. Você se aproxima da laje, percebendo detalhes que escapam à primeira vista. Símbolos de estrelas, olhos e pequenas chaves estão distribuídos de forma a criar um padrão que se repete nas paredes e no chão. É como se toda a câmara fosse um enigma codificado, esperando ser compreendido. Então, no centro da laje, há uma inscrição mais clara. Uma frase gravada com precisão que você sente mais do que lê.
Aqui repousa o segredo que o tempo não ousou apagar. O guia se mantém à distância, como se deixasse o peso da descoberta recair sobre você. O silêncio é absoluto, exceto pelo som suave da sua respiração e o leve estalo das pedras sob seus pés. Você entende finalmente que encontrou algo que transcende a arqueologia tradicional. Não é apenas uma tumba. É um espaço guardado por intenções antigas, símbolos vivos e segredos que resistiram por milênios, esperando que alguém digno chegasse até aqui. Um detalhe excêntrico, quase imperceptível, chama a atenção. Um pequeno entalhe no canto da laje, representando um rosto com os traços inacabados, como se a própria pedra estivesse lembrando você de que a rainha ainda observa, mesmo sem olhos, sem rosto. Você respira fundo e sente que, a partir deste momento, nada será como antes. Entrar nesta câmara é atravessar séculos de silêncio, intenções e segredos guardados por mãos invisíveis e o próprio tempo. A câmara silenciosa à sua frente parece se expandir infinitamente. O ar denso carrega o perfume de resina e poeira antiga, misturado com um aroma que você não consegue identificar, mas que desperta uma sensação de reverência. Cada passo ecoa, mas não de forma uniforme. O som se perde nas sombras, como se a própria câmara estivesse moldando a acústica para criar um ritmo próprio. No centro, a laje lisa continua a brilhar levemente sob a luz da lanterna. Você se aproxima devagar, percebendo que os símbolos gravados não são apenas decorativos. Eles emitem uma vibração sutil, que parece sincronizar com o batimento do seu coração. Uma sensação quase hipnótica percorre seu corpo, e você percebe que não está apenas observando os símbolos, mas sentindo-os de dentro para fora. O guia permanece alguns passos atrás, imóvel, como se respeitasse a intimidade do momento. Você sente que qualquer palavra quebraria a magia do lugar. Então, finalmente, decide examinar a laje com atenção redobrada. Pequenos entalhes no chão sugerem o contorno de figuras humanas, animais e padrões geométricos que se repetem de forma quase matemática, criando um enigma visual que parece vivo. Entre as figuras, novamente surge a representação de Nefertiti, com o rosto incompleto e estrelas gravadas ao redor. Um detalhe curioso chama sua atenção. A pedra parece reagir à sua proximidade. Quando você inclina a lanterna em um ângulo específico, pequenas fissuras projetam sombras que se movem de forma coordenada, criando a ilusão de um rosto completo, quase sorrindo. Um sorriso que você sente mais do que vê, como se a própria rainha estivesse presente, observando a sua aproximação. O guia então sussurra. Muitos dizem que este é o ponto onde o tempo e a memória se encontram. Aqueles que entram aqui não apenas veem, mas sentem a história. Você engole em seco, consciente de que cada detalhe tem significado. Os fragmentos de cerâmica espalhados pelo chão, as chaves e estrelas gravadas, o rosto inacabado da rainha, tudo indica que a câmara foi preparada para resistir ao tempo, não apenas para guardar os restos mortais de alguém, mas para transmitir uma experiência. Um murmúrio surge, quase inaudível, vindo das paredes. Não é vento, nem eco, mas uma vibração que parece carregar palavras antigas em uma língua que você não conhece. Apesar disso, você sente compreender a intenção por trás do som, uma saudação, um aviso, ou talvez um convite para continuar. O guia mantém o silêncio, mas você sente que ele também reconhece a profundidade daquele momento. É como se todos estivessem alinhados. Você, a rainha inacabada, a câmara e o tempo, todos conectados por um fio invisível de história e intenção. Um detalhe excêntrico chama sua atenção. Um pequeno entalhe no canto da laje mostra uma figura humana com uma mão estendida, apontando para uma fenda no chão. Ao se aproximar, você percebe que a fenda é quase imperceptível, mas profunda, como se conduzisse a uma câmara ainda mais interna, protegida
e secreta. Você respira fundo. O guia murmura. Alguns não vão além desta laje. Aqueles que avançam, porém, encontram o verdadeiro segredo. O murmúrio se intensifica, transformando-se em uma melodia suave que envolve seus sentidos. Você sente uma mistura de fascínio e cautela. Cada passo que dá em direção à fenda é calculado, consciente, reverente. Enquanto se aproxima, lembra-se das histórias que ouviu. Túneis secretos, guardiões sem rosto, passagens que respiram e a própria muralha que parecia viva. Todos esses elementos se entrelaçam, formando um único fio de intenção que conecta passado e presente. E assim, você entende que a jornada não é apenas física, mas emocional e histórica. Cada símbolo, cada som, cada sombra contribui para a narrativa de Nefertiti, para o mistério que ela deixou e que ainda permanece vivo, aguardando alguém capaz de sentir sua presença. A fenda à sua frente é mais profunda do que parece, e ao se inclinar, você percebe que leva a um corredor estreito, escuro, cuja extensão parece desafiar a lógica. O ar que emana do túnel é pesado, úmido e carregado de história, com um perfume de resina antiga que mistura a sensação de reverência e perigo. Cada passo ressoa de forma distinta, e você sente que o próprio corredor reage à sua presença. O guia permanece alguns passos atrás, permitindo que você avance primeiro. É um gesto silencioso de confiança, mas também um aviso implícito. Este espaço não é um lugar para distrações ou desatenção. Cada gesto, cada movimento deve ser medido e consciente. Enquanto você caminha, observa pequenas marcas nas paredes. Algumas são hieróglifos comuns, outras símbolos desconhecidos, formas geométricas intricadas e figuras humanas estilizadas. Cada detalhe parece contar uma história parcial, um fragmento de narrativa que você tenta montar mentalmente. Você sente que o corredor é mais do que uma passagem. É um arquivo de memórias e intenções codificado em pedra viva. Um detalhe excêntrico chama sua atenção. Uma série de pequenos entalhes, formando padrões de serpentes entrelaçadas, mas com cabeças que apontam em direções diferentes, quase como se tentassem confundir o observador. Você sente que a posição dessas serpentes não é aleatória. Há um propósito, uma mensagem sutil que exige atenção e paciência para decifrar. O corredor se inclina ligeiramente para baixo e o ar se torna mais frio. Um murmúrio suave começa a ecoar das paredes. Não são palavras, mas sim um som que parece vibrar em sincronia com o batimento do seu coração. Cada nota ressoa dentro de você, quase hipnoticamente, fazendo com que sua mente fique mais alerta e sensível a cada detalhe ao redor. Você percebe fragmentos de cerâmica no chão, mais antigos que qualquer coisa vista até agora. Alguns contêm símbolos que correspondem ao OS da laje anterior e da porta de pedra, reforçando a ideia de que toda a passagem foi cuidadosamente planejada para guiar alguém que pudesse compreender. É como se cada elemento fosse uma pista, um convite silencioso para continuar. Ao chegar a uma curva do corredor, você nota algo que o faz parar, uma inscrição peculiar, diferente de todas as anteriores. É um rosto humano inacabado, como uma lembrança da rainha, cercado por estrelas e pequenos olhos semicerrados. O detalhe o faz sorrir ironicamente. Nefertiti continua presente mesmo sem olhos, observando cada passo que você dá. O corredor se estreita ainda mais e uma sensação de peso no ar aumenta. Você percebe que não é apenas o frio ou a escuridão que muda, mas algo intangível, como se o tempo e o espaço ali tivessem sua própria vontade. O guia não fala, mas você sente a tensão no ar. Ele sabe, assim como você começa a perceber, que estão prestes a atingir algo que ultrapassa a história conhecida. De repente, a parede à sua frente parece emitir um brilho sutil, quase imperceptível. Ao se aproximar, você percebe que a pedra não é totalmente sólida.
há uma superfície lisa, diferente das outras, com símbolos gravados que refletem a luz da lanterna de maneira única. Eles formam padrões que lembram constelações, e você sente uma estranha conexão entre essas estrelas e as representações de Nefertiti ao longo do caminho. O guia finalmente sussurra, quase reverente. Atrás dessa superfície está o que poucos já viram. Prepare-se para atravessar não apenas espaço, mas história e intenção. Você respira fundo, sentindo a mistura de excitação e cautela. Cada passo que dá em direção à parede lisa é medido, consciente, quase ritual. É mais do que arqueologia. É entrar em um território guardado por símbolos, memórias e presenças invisíveis, esperando que alguém digno o percorra. E enquanto seus dedos tocam a superfície fria, você percebe que está à beira de descobrir algo que transcende o tempo, conectando passado e presente de forma que poucas pessoas já tiveram o privilégio de experimentar. A superfície lisa diante de você emite uma sensação quase viva, como se estivesse respirando sob o toque de suas mãos. Cada símbolo gravado brilha levemente à luz da lanterna, formando padrões que parecem pulsar em sincronia com seu próprio batimento cardíaco. O ar ao redor se torna mais denso, carregado de resina antiga, poeira e um perfume indescritível, doce e amadeirado ao mesmo tempo. Você sente que está prestes a atravessar um limite não apenas físico, mas temporal. O guia permanece em silêncio, observando com uma atenção quase reverente. Você percebe que ele confia inteiramente em você para conduzir este momento, deixando o papel de mentor e protetor temporariamente de lado. A responsabilidade pesa, mas também desperta uma sensação de privilégio. Poucas pessoas chegaram tão longe sem hesitar ou se perder no medo. Enquanto examina a superfície da parede, nota detalhes que antes passariam despercebidos. Pequenos entalhes em forma de serpentes e estrelas se combinam em padrões intricados, lembrando mapas astrais, mas com variações que parecem transmitir uma mensagem secreta. Um detalhe excêntrico chama sua atenção: a repetição de pequenas chaves gravadas de forma quase imperceptível, cada uma apontando para uma direção ligeiramente diferente. É como se a própria pedra estivesse sugerindo escolhas, caminhos que só podem ser compreendidos por olhos atentos. Você respira fundo, tentando sincronizar sua mente com o espaço. As vibrações que sente ao tocar a pedra não são apenas físicas, são intensamente emocionais, quase como se a própria história estivesse comunicando algo diretamente a você. O murmúrio que antes parecia distante, agora se torna mais claro, carregado de uma melodia que não pode ser ouvida com os ouvidos, mas sentida no corpo inteiro. Com um movimento deliberado, você pressiona um conjunto específico de símbolos que se destacam entre os demais. A pedra vibra levemente sob os dedos e um estalo sutil ecoa pelo corredor. Lentamente, uma fenda se abre, revelando um espaço além, mais escuro e profundo. Você sente uma mistura de excitação e reverência. Este é o ponto em que poucos ousaram chegar. O corredor interior se estreita antes de se abrir em uma câmara subterrânea maior. A temperatura cai, e o ar carrega uma umidade antiga, impregnada com o aroma de incenso queimado. Cada passo levanta partículas de poeira que dançam nos feixes de luz da lanterna, transformando o espaço em uma tapeçaria de passado e mistério. As paredes internas estão cobertas de hieróglifos e símbolos que parecem mais vivos do que nunca. Figuras humanas, animais e formas geométricas pulsantes criam uma narrativa silenciosa que atravessa milênios. Você percebe novamente a presença de Nefertiti, seu rosto inacabado, as estrelas ao redor, olhos semicerrados. A rainha observa mesmo sem olhos, e você sente que a câmara inteira foi concebida para manter essa vigilância eterna. Pequenos fragmentos de cerâmica estão espalhados pelo chão, com símbolos correspondentes à OS das paredes e à laje anterior.
Eles reforçam a ideia de que cada detalhe do espaço foi pensado para guiar o visitante, oferecendo pistas silenciosas que só podem ser compreendidas por alguém que observa com atenção e respeito. O guia finalmente sussurra: poucos chegaram até aqui. Mas poucos ainda compreenderam a verdadeira natureza do que encontraram. Você sente o peso de suas palavras e percebe que cada gesto seu daqui em diante será decisivo. Avançar significa não apenas explorar a tumba, mas atravessar séculos de silêncio, intenções e guardiões invisíveis, todos conectados à memória viva de Nefertiti. E à medida que seus olhos se ajustam à escuridão, você percebe que o próximo passo não é apenas físico. É um compromisso com a história, com os mistérios e com a própria rainha que permanece escondida, aguardando ser descoberta por quem tiver coragem e sensibilidade suficientes para sentir a sua presença. A câmara subterrânea se abre lentamente diante de você, revelando um espaço mais amplo e silencioso do que qualquer coisa que você já tenha imaginado. O ar é frio e pesado, impregnado com séculos de mistério e a fragrância persistente de resina antiga. Cada passo seu ecoa, mas o som se perde em sombras profundas, como se o próprio tempo estivesse absorvendo cada movimento. No centro, há uma laje maior que qualquer outra que você tenha visto até agora. Ela é incrivelmente lisa, quase como vidro antigo, mas pulsa com uma vibração sutil, quase imperceptível. Os símbolos gravados em sua superfície emitem um brilho tênue, formando padrões que lembram constelações, e você sente uma conexão profunda com o céu noturno, como se as estrelas do Egito Antigo ainda observassem o mundo através dessas marcas. Enquanto examina a laje, percebe que algumas inscrições são semelhantes às da porta e do corredor anterior, mas mais detalhadas. Pequenas chaves, serpentes entrelaçadas e estrelas formam um intrincado enigma visual que parece indicar caminhos, decisões e proteções ao mesmo tempo. Um detalhe curioso chama sua atenção. Minúsculos olhos semicerrados estão gravados nos cantos, como se observassem cada passo que você dá, guiando e testando sua atenção. O guia permanece alguns passos atrás, imóvel e silencioso, transmitindo a sensação de respeito absoluto. Você percebe que este momento é inteiramente seu. Atravessar a câmara é um ato de coragem, atenção e compreensão do passado. Ao tocar a superfície da laje, você sente uma vibração intensa percorrer seu braço, quase como se a pedra estivesse reconhecendo sua presença. Um murmúrio suave surge das paredes, carregado de intenção, mais sentido do que ouvido. É uma melodia antiga, um cântico sem palavras, mas que comunica reverência e alerta ao mesmo tempo. Enquanto explora a câmara, nota pequenos fragmentos de cerâmica e pedra espalhados pelo chão. Alguns deles contêm símbolos semelhantes ao S encontrados anteriormente, reforçando a ideia de que cada detalhe foi cuidadosamente planejado para guiar o visitante. É como se alguém tivesse criado um mapa silencioso, feito não de palavras, mas de símbolos e vibrações. Um detalhe excêntrico surge. Uma pequena fenda no chão, quase imperceptível, com inscrições que indicam uma direção. Ao examinar mais de perto, você percebe que é um caminho para uma câmara ainda mais interna, protegida por séculos de segredo. Um frio percorre sua espinha, mas também uma excitação intensa. Você sente que está prestes a atravessar um limite que poucos humanos já alcançaram. O guia finalmente sussurra: esta é a última proteção antes do que muitos chamam de coração da tumba. Atrás dessa fenda, os segredos de Nefertiti permanecem intocados. Você respira fundo, consciente da importância do momento. Cada passo em direção à fenda é medido, cuidadoso e reverente. A vibração da laje pulsa em sintonia com seu próprio batimento cardíaco, e você sente que está prestes a entrar em contato direto com algo que transcende a história conhecida. Enquanto se aproxima da abertura,
Lembra-se das histórias que ouviu: túneis secretos, guardiões sem rosto, passagens que respiram e a própria muralha viva. Todos esses elementos convergem agora, formando um fio invisível que conecta passado, presente e talvez até futuro. Você toca a borda da fenda, sentindo a energia que emana dela. O silêncio é absoluto e cada fibra do seu corpo está alerta. Este é o momento em que a história se torna experiência e o mistério, realidade. A fenda diante de você se abre lentamente, revelando um espaço ainda mais profundo e silencioso. O ar é espesso, carregado de séculos de história, resina queimada e poeira antiga. Cada passo que você dá ecoa levemente, mas o corredor parece absorver o som, como se o próprio tempo estivesse contido ali, esperando para ser testemunhado. Você se inclina para dentro, sentindo uma mistura de reverência e excitação. Pequenas partículas de poeira dançam nos feixes de luz da lanterna, criando a ilusão de estrelas flutuando no espaço escuro. É impossível não se sentir parte de algo maior, como se estivesse atravessando séculos de silêncio e intenção, guiado por mãos invisíveis. O corredor se alarga em uma câmara circular. No centro, há um sarcófago imponente, de pedra negra polida, com inscrições douradas, quase intactas. É evidente que este é o coração da tumba perdida de Nefertiti, o lugar que tantas histórias e lendas tentaram esconder. A vibração do ar ao redor é intensa, quase elétrica, como se a própria rainha estivesse presente, invisível, observando cada gesto seu. As paredes da câmara estão cobertas por hieróglifos e símbolos complexos. Alguns você reconhece, outros permanecem misteriosos, sugerindo significados que desafiam a compreensão. Entre eles, novamente surge a representação inacabada de Nefertiti, com os olhos semicerrados e estrelas gravadas ao redor. É uma presença silenciosa, mas intensamente viva, que parece guiar a energia da câmara e a atenção de quem entra. Fragmentos de cerâmica, entalhes de pedra e pequenas chaves estão espalhados pelo chão, reforçando a sensação de que cada detalhe foi cuidadosamente planejado para conduzir o visitante até este momento. É como se cada elemento do caminho anterior tivesse servido para preparar você, testando sua atenção, paciência e sensibilidade. O guia permanece atrás, observando em silêncio. Você sente que ele entende a importância do que está prestes a acontecer, mas não interfere, permitindo que você experiencie a tumba em sua totalidade. É um momento de confiança absoluta e respeito mútuo. Você se aproxima do sarcófago com cuidado. O ar ao redor parece mais frio, mais denso, carregando uma sensação de expectativa e reverência. Cada detalhe do objeto central transmite poder e mistério, inscrições cuidadosamente gravadas, símbolos que parecem pulsar com a energia do lugar e a presença invisível de Nefertiti. Ao encostar na tampa do sarcófago, você percebe algo extraordinário. Um leve calor emana da pedra, como se a própria tumba estivesse viva. O murmúrio que você ouviu nos corredores agora se transforma em uma melodia suave, carregada de intenção, que percorre seu corpo inteiro. É como se a rainha estivesse saudando sua chegada, reconhecendo o visitante que finalmente atravessou séculos de silêncio e proteção. O guia finalmente fala, com a voz baixa, quase reverente. Este é o coração da tumba. Aqui, a história e o mistério se encontram. Você respira fundo, sentindo o peso e a grandiosidade do momento. Cada símbolo, cada fragmento, cada vibração ao redor contribui para a narrativa viva de Nefertiti, lembrando que a rainha não foi apenas enterrada, mas preservada em intenção, proteção e memória. Enquanto observa o sarcófago, você entende que não se trata apenas de descobrir um local físico. Entrar na tumba é atravessar séculos de segredos, intenções e presenças invisíveis.
É experimentar a história de uma forma que poucos humanos já tiveram a oportunidade de vivenciar. E à medida que a melodia suave percorre o espaço, você sente uma conexão profunda com o passado, com a rainha e com os guardiões invisíveis que protegeram este segredo. É uma experiência que transcende tempo, espaço e realidade, deixando uma sensação de reverência, fascínio e respeito profundo pelo mistério que o Egito ainda guarda. Agora que você esteve diante do coração da tumba, é hora de deixar que o ritmo desacelere. Respire fundo e sinta o peso do tempo se dissolver lentamente. Cada inspiração traz a sensação de segurança. Cada expiração libera a tensão que você carregou durante a jornada. As paredes da tumba permanecem ao redor, silenciosas e imponentes, mas agora você não precisa mais temer seu mistério. Elas apenas observam, tranquilas, permitindo que você se afaste com respeito e serenidade. Imagine a luz suave do entardecer atravessando as areias do deserto, pintando o horizonte com tons de laranja, púrpura e dourado. O vento sopra levemente, levantando grãos de areia que dançam como pequenos diamantes ao sol. Você se sente flutuar por entre essas partículas, como se o próprio deserto estivesse embalando seu corpo e sua mente, guiando você de volta ao presente com calma e segurança. Sinta seus pés firmes no chão, ancorando-se ao momento. Cada detalhe da tumba, cada símbolo, cada sombra observada permanece dentro de você, mas agora como lembrança serena, não como ansiedade ou mistério não resolvido. Você carrega consigo o respeito pelo passado, a curiosidade despertada e a certeza de que alguns segredos podem ser admirados sem precisarem ser desvendados completamente. O som do vento, o perfume da resina imaginária e a sensação do tempo desacelerando criam uma aura de paz ao seu redor. Permita-se relaxar completamente, sabendo que a história que você explorou está segura, preservada, e que você, por alguns instantes, foi parte de algo maior. Enquanto a luz do deserto se transforma em escuridão suave, imagine-se deitado sob o céu estrelado, cada estrela um farol tranquilo, observando você dormir. Cada respiração sua é lenta e profunda, e o mundo lá fora parece distante, seguro e cheio de calma. Agora, apague a tensão, solte cada preocupação e permita que a serenidade invada cada célula do seu corpo. Você esteve em um lugar de mistério, mas retorna mais leve, mais conectado e em paz, como se a própria Nefertiti tivesse sussurrado uma despedida silenciosa de segurança e respeito. Fim do script. Bons sonhos.